Dando continuidade à exposição do livro de Deuteronômio, nós vamos ainda elaborar no quarto mandamento, Deuteronômio capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 12, mas antes nós leremos o verso 6, que diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 12: Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Amém. Senhor, mais uma vez na tua presença nos encontramos para ouvir a tua voz e clamamos ao Senhor que venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo na tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na primeira exposição que fizemos do quarto mandamento, irmãos, nós estabelecemos, à luz da revelação bíblica, os fundamentos pelos quais nós devemos ainda hoje guardar o dia de descanso, o dia de sábado ou o sábado cristão. Também vimos na última exposição sobre o quarto mandamento que a base da mudança do sábado, do 7º dia para o 1º dia da semana, está posto na própria lei, quando em Êxodo 20 o Senhor diz que a base da guarda do sábado é a criação, em Deuteronômio 5 é a doutrina ou a obra da redenção. Fica posto então que desde a criação até a morte e ressurreição de Cristo, ao dia em que a igreja separava para adorar o Senhor, era o 7º dia da semana, o sábado. E fica claro então que da ressurreição até a volta de Cristo, o dia em que a igreja então se reúne para adorar o Senhor é o 1º dia da semana, o domingo. Sendo esta a verdade revelada pelo Senhor, então nós perguntamos como nós devemos na prática guardar esse dia. O que é que o Senhor requer de nós nesse dia? Qual é exatamente a vontade dele para o seu povo? O que ele deseja para o seu povo? Então o primeiro ponto, e aqui eu quero frisar bem, o primeiro ponto é tentar e mostrar à luz da Escritura Sagrada, não é, que o princípio claro, não é, do trabalho e descanso é uma ordem que vai ultrapassar o tempo, ou melhor, ele é algo que não depende simplesmente de um período da história, mas de todo o período da história. William Perkins, comentando sobre o quarto mandamento, chega a dizer que o aspecto cerimonial da lei está posto no fato de que o Senhor lembra-te do dia de sábado. Mas ele diz, o aspecto moral da lei está posto, você deve trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Então, esse é um princípio geral que permanece até hoje. Ainda Perkins comentando sobre uma provável rejeição do seu argumento, alguém diz, então, fica claro que as pessoas escolhem o dia que elas querem separar para esse fim, já que todos os dias são dias estabelecidos pelo Senhor. Ele diz, não, porque é Deus quem estabelece o dia. Assim como ele fez na criação, ele fará também na redenção. Ele não nos deixou a mercê ou à vontade para dizermos que dia deve ser guardado quando antes da ressurreição de Cristo. Logo, também depois da ressurreição, ele estabelece o outro dia que deve ser guardado. Nós não podemos então dizer, cada um guarda o próprio dia, ou o dia que entender melhor. Esse dia é determinado pelo Senhor. Você imagina o apóstolo Paulo, não é,
abertamente declarando isso na Escritura Sagrada, que o que ele recebeu, ele entregou, e que ele entrega à igreja, e que ele requer da igreja. Como é que Paulo requer que a igreja recolha no primeiro dia da semana as suas ofertas? Interessante que Perkins vai dizer no comentário, ora, quando Paulo faz isso, ele diz, ele está fazendo porque ele sabe que nesse dia era o dia em que eles se reuniam para adorar, para ouvir a pregação, para cantar ao Senhor. E também nesse dia eles deveriam recolher as ofertas. Então ele está dizendo, ora, por que Paulo exige que seja no primeiro dia? Como ele pode exigir da igreja uma prática se não foi ordenado pelo próprio Deus? Perkins ainda comenta, isso fica claro se Paulo exige isso da igreja, se ele diz para a igreja fazer isso, porque essa é a vontade de Deus, isso é revelado a eles dessa maneira. Nós não temos dúvida então que claramente a Escritura nos ordena a manter um padrão, o padrão é dado pelo próprio Deus. É Deus quem faz as mudanças dentro do próprio sacramento. É Ele quem, no dia da Páscoa, institui a ceia. Não somos nós que fazemos, é Ele mesmo quem faz. É Ele que institui o dia que deve ser adorado, como foi na Antiga Aliança também, como foi no período do Antigo Testamento também, no período do Novo Testamento. Se esse é um princípio que prevalece, claramente ordenado pelo Senhor, não cabe à igreja ou a qualquer indivíduo determinar o dia que ele deve guardar como dia de descanso. Esse dia é determinado pelo Senhor. Como é que nós profanamos esse dia, pensando no aspecto negativo da guarda do dia do Senhor? Como é que nós pecamos contra o Senhor nesse dia? Eu queria que você abrisse comigo as Escrituras Sagradas, por favor. É no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14. Verso 13 e 14 diz assim, se nós prestarmos atenção, irmãos, no contexto, mas vamos lendo especialmente o verso 13 e 14, diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Porque a boca do Senhor o disse. Se desviares de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses. Antes de entrarmos no detalhe do texto, veja as palavras finais do verso 13. No meio do 13, ainda quando ele diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia. No meu santo dia. E aí, na sequência, ainda ele diz, não é? Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Veja aqui a linguagem utilizada no Novo Testamento, o dia do Senhor, porque há um princípio claro na criação, né? Deus santifica esse dia e o abençoa. Então é um santo dia. Mas o texto diz o santo dia do Senhor. Essa é a linguagem que o Novo Testamento vai utilizar, o dia do Senhor. É assim que o Novo Testamento vai chamar esse dia, já posto pelo próprio profeta Isaías, que de maneira impressionante, no capítulo 59, vai falar da vinda do Messias que vem para resgatar o seu povo da escravidão do pecado no qual eles se meteram. E é interessante isso. Se você for para o capítulo 59 de Isaías, ele vai descrever
o estado que Israel se encontra e que os homens se encontram. E aí o texto diz, ora, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E então no 3 em diante ele passa a dizer, o pecado nos separa de Deus. O pecado faz com que o homem leia as ações divinas de modo pecaminoso, isto é, o mal na sociedade é interpretado assim. Deus não interfere na sociedade, Deus não existe, o braço dele não alcança o mundo. Ora, se Deus existisse, por que há tanto mal na terra? E aí o profeta diz, Deus não tem o seu braço encolhido, nem surdo o seu ouvido, mas os vossos pecados vos separam de Deus. E como é que isso acontece? Ele descreve então, pelo um processo degenerativo, ele diz no verso 3, os vossos dedos, as vossas mãos, a vossa boca, a vossa língua. Depois ele diz, o vosso pensamento, as vossas ações, estão todos contaminados pelo pecado. Nada que você faz tem nada de bom nisso. Nada você pode fazer. E aí você tenta salvar a sua própria alma e você começa a produzir alguma coisa para a sua salvação. No verso 5 ele diz, chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Que coisa interessante. Esse é o produto da obra deles. O que eles produzem é serpente, víbora. E aí eles vão matá-los. O que eles produzem é a morte. Mas ainda assim eles querem com que eles produzem salvar a si mesmos. Verso 6. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Eles não poderão cobrir-se com o que eles fazem com as suas próprias mãos, porque as suas mãos, veja lá que ele diz, vossa mão, vossos dedos, vossa língua, vossa boca, o vosso pensamento, as vossas ações, estão todas contaminadas pelo pecado. Não há ninguém que possa salvar a si mesmo. Isaías encerra todos na morte, completamente encerra todos na morte. A ponto de no verso 16 diz o texto, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Não havia ninguém que pudesse ajudar, porque todos estão mortos, seus pecados. O dia da libertação, o verso seguinte diz, no mesmo verso ainda na parte B, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele mesmo trouxe a salvação. E agora vestiu-se de justiça. Ele se veste. E nós somos chamados no Novo Testamento a nos revestirmos de Cristo. Não da nossa própria justiça, mas da justiça dele. Porque tudo que fazemos com as nossas mãos está contaminado pelo pecado e é injusto por si. Interessante pensar que o capítulo 58, ele introduz o que vai acontecer no 59. Porque no capítulo 58, irmãos, o Senhor vai descrever a guarda desse santo dia. O dia do Senhor, o dia em que o Senhor liberta o seu povo do pecado, da morte e do juízo. No dia em que o Senhor, num único dia, como a palavra de Deus diz, e é interessante a linguagem bíblica no Novo Testamento, num só dia, ele restaura a sorte do seu povo. Num único ato, ele purifica o seu povo de todo o pecado. A associação clara entre o culto e a própria libertação do pecado. No capítulo 59, ele está descrevendo como nós que estávamos mortos, escravizados pelo pecado, fomos libertos por meio da redenção em Cristo Jesus, o intercessor, aquele que levou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. Ora, nos parece então que há uma lógica relação
E o que o texto está descrevendo é, esse é o dia do Senhor. E veja, o santo dia do Senhor. Aí ele chama sábado do santo dia do Senhor, que é o que o Novo Testamento vai fazer. Vai chamar desse dia o dia do Senhor. O profeta já faz isso no capítulo 58. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Santo dia do Senhor. Essa é a linguagem que o Novo Testamento vai usar para descrever o dia em que hoje nós chamamos de dia do Senhor. O dia da nossa libertação. Nós não temos dúvida que esse é o santo dia do Senhor, esse é o dia que o Senhor criou, devemos nos alegrar nele. Mas nesse dia, como no Antigo Testamento, nós devemos guardá-lo como o Senhor ordena. Então vêm os aspectos práticos. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses. Dos teus próprios interesses no meu santo dia. Ora, irmãos, o Senhor, tão claramente, Ele vai estabelecer que Ele nos deu 6 dias para cuidarmos dos nossos interesses. 6 dias na semana. Entenda aqui os nossos interesses, não significa que é ilegal ou imoral. É o que é, e é importante, é porque cabe também uma análise, posteriormente vamos fazer isso, no conceito de trabalho, mas eu vou fazer isso quando formos trabalhar no mandamento não furtarás. Porque o mandamento não furtarás, segundo Paulo, está diretamente associado ao trabalho, quando ele diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Então há uma associação direta entre furto e trabalho, e nós vamos depois trabalhar esse conceito lá nesse mandamento especificamente. Mas aqui caberia uma análise sobre trabalho que não vai ser feita aqui agora, porque Deus trabalha 6 dias e descansa no 7º, porque Ele liberta o seu povo do cativeiro e Ele também ordena que o seu povo guarde esse dia. Esse modelo de trabalho requer que você entenda que há santidade, que o que ele faz é bom, que o que ele faz é justo. O nosso trabalho é um trabalho justo, que glorifica a Deus. O indivíduo trabalha com as suas próprias mãos, ele procura não depender dos outros, ele procura ter dignidade no seu trabalho, fazer o melhor. Você trabalha para glorificar a Deus. E Deus te deu 6 dias da semana para cuidar desses interesses. Mas Ele disse, um dia você vai reservar para mim. Esse dia do Senhor, você não vai cuidar dos teus próprios interesses. Você não vai trabalhar nesse dia. Você não vai cuidar dos seus estudos nesse dia. O jovem que estuda, ele tem os 6 dias da semana para fazê-lo. Domingo é o dia que ele vai se dedicar às coisas de Deus, ao estudo da palavra, à meditação. É óbvio que você vai fazer o culto doméstico durante a semana, mas esse dia é o dia inteiro dedicado ao Senhor. É o dia inteiro dedicado ao Senhor, onde toda a nossa vida é devotada a Ele. E você sabe por que nós vivemos uma frieza espiritual, como é de cima a baixo? Você sabe por que nós vivemos um padrão espiritual tão pequeno? Porque nós temos quebrado esse dia constantemente. Nós não temos nos preparado para o culto. Nós não temos meditado na palavra. Nós não temos refletido sobre a santidade de Deus quando chegamos na presença dEle. Nós não temos gastado tempo em devoção, preparando o nosso coração e dos nossos filhos para o culto ao Senhor. Nós não temos feito isso. Nós chegamos e entramos na presença dEle para adorá-lo. E fazemos isso de qualquer forma. Hoje, antes do culto, o prefeito Manel veio aqui à frente falar aos irmãos, e nós temos conversado sobre isso.
E é algo que precisa ser compreendido claramente pela igreja. Uma forma de descrever, não precisa ser uma forma externa, mas é necessário que a gente externamente proceda assim. Quando chegarmos na casa do Senhor para adorá-lo, você vai ter o tempo todinho para conversar depois do culto. Mas você vai chegar, você vai sentar, você vai ler o boletim que tem uma mensagem pastoral. Você vai orar ao Senhor. Você vai ter tempo de pensar, refletir. Em silêncio. Porque nós estamos entrando diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Essa preparação para o dia do Senhor, ela é vista até mesmo na hora de começar o culto. E é um momento que parece que nós estamos numa feira livre, quando de repente vamos começar o culto e todo mundo, nós entramos na presença dele de qualquer forma, sem nos prepararmos para isso. Nós temos que ter o cuidado com a nossa alma nesses termos. Nós não cuidamos dos nossos interesses, nós cuidamos dos interesses do Senhor. Nós não fazemos o nosso trabalho, nós fazemos o trabalho do Senhor. Você tem muita coisa para fazer durante todos os dias da semana. Não é? Muita coisa para fazer nos outros dias da semana. Mas esse dia é completamente devotado ao Senhor. Interessante, você vai ver no texto sagrado ainda, voltando lá, ele diz assim, no texto de Isaías 58, ele diz assim: se deixares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, mas não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. O sábado, o domingo é deleitoso. Eu tenho deleite nesse dia. Eu anseio pelo dia do Senhor. Eu tenho expectativas para chegar diante dele. Como eu preparo o meu coração durante a semana? Isso tem a ver com a preparação e não há como fugir disso. Nossos trabalhos, tudo que fazemos é para a glória de Deus, mas se não movermos o nosso coração na direção desse dia, de chegarmos na presença dele para adorá-lo como ele ordena, nós vamos entrar na presença dele já em pecado. Porque não temos deleite nesse dia. E é interessante porque aqui é algo muito íntimo, não tem a ver com o aspecto externo, porque eu posso até chegar diante de Deus, mas não ter prazer nesse dia. Eu preciso ter algo íntimo no meu coração aqui. Eu tenho deleite no dia do Senhor. Eu tenho prazer nesse dia. É importante dizer, irmãos, que não é o dia que é especial porque ele é especial, mas porque é o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor, esse é separado para ele. E muitos de nós acabamos vivendo a vida, e é importante isso, veja, por que eu tenho que chamar esse dia deleitoso? Esse é o meu prazer, essa é a minha alegria, até porque o salmista no Salmo 16 vai dizer que na tua presença há delícias sem fim, é na presença do Senhor que eu tenho deleite e alegria. Herman Bavinck, num comentário acerca de um filósofo do século XVIII e XIX, ele chega a descrever da seguinte forma, ele diz assim, segundo esse filósofo, o último inimigo a ser vencido é o inimigo do conceito de que existe dois mundos, esse mundo e o mundo por vir. Em outras palavras, o inimigo que
toda essa burocracia conceitual que você tem lá fora, toda essa ciência lá fora, é tentar provar para você que não tem vida após a morte, e que você não tem um deleite fora dessa vida, que você não tem prazer no Senhor, e que tudo se resume às coisas dessa terra. E tudo que Deus faz é mostrar para você, Ele cria o mundo em 6 dias, e entra no descanso, para mostrar que tudo caminha para esse dia. Se não é esse o foco da nossa vida, veja, eu trabalho durante todo o dia, mas o meu anseio é estar diante do Senhor. Então eu chego diante dele nesse dia, como igreja. Onde eu me desapego das coisas dessa vida. Onde o meu coração não se coloca nas coisas desse mundo. Onde eu vou ter alimento sobre a mesa, mas eu não acordei cedo para trabalhar, porque o Senhor provê aos seus durante todo o dia. O Senhor, na sua sabedoria, nos faz trabalhar 6 dias, a ponto de ter condições de, num dia, você reservar completamente para Ele. Quando você não faz isso, você vive como um materialista. Quando você não faz isso, você vive como um homem desse mundo, como Paulo disse. Se nós nos limitamos às coisas desse mundo apenas, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa vida se restringe a esse mundo apenas, nós somos os mais infelizes dos homens. E o sábado do Senhor, o sábado cristão, domingo, o primeiro dia da semana, é o dia em que nós declaramos isso. Toda a nossa vida está diante do Senhor. É diante dele que nós estamos. É para ele que nós vivemos. Toda a nossa vida encontra sentido nele, na presença dele, no culto a ele. E como é que eu faço? Aí ele diz, eu chamo esse dia deleitoso, irmãos. Deleitoso. Mas ainda mais, digno de honra é esse dia. E se eu honrar esse dia, não seguindo os meus próprios caminhos. E aí vem as práticas modernas. Isso não é mais o dia do Senhor, esse é o dia da família. Então eu vou liberar vocês pela manhã para irem para a praia junto com seus filhos, vão curtir a praia e à noite vocês vêm adorar o Senhor. É como se fosse assim. Nós seguimos os nossos próprios caminhos. Nós ouvimos o conselho do mundo, não fazendo a nossa própria vontade. E ele diz até mais, até mesmo no que falamos. Palavras vãs. Durante toda a semana nós nos esquecemos disso. Deveríamos pensar que nós vamos prestar conta de toda palavra frívola. Toda palavra que nós falamos, nós vamos prestar contas a Deus. Essa é a gravidade do pecado. Porque há pecados e pecados, obviamente, todo pecado sem o perdão do Evangelho de Cristo nos condena por toda a eternidade, mas existem pecados mais abomináveis do que outros. Por exemplo, o pecado cometido no dia do Senhor. Quando nesse dia nós deveríamos falar de modo a glorificá-lo, nós falamos palavras vãs. Nós falamos palavras vãs antes, nos outros dias da semana, e pecamos contra o Senhor. E Deus abomina esses pecados. Mas Ele é mais odioso quando nesse dia nós fazemos isso. Quando vivemos para satisfazer os nossos próprios desejos. Não haverá, irmãos, alegria nisso. Até porque, lembre-se, que aqui, se você olhar num texto, no que antecede Isaías 58, o que antecede a esse texto, melhor dizendo, versos 13 e 14, é um culto vazio, apenas formal. No verso 6 ele diz assim, não é? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo,
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. E veja como isso se manifesta. Ele está combatendo aqui um tipo de religião que era apenas externa. Se você ainda olhar no mesmo capítulo, os versos que antecedem, verso 1 em diante, veja o que ele diz. Clama a pleno pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Você entende? São aspectos externos. Nós chegamos até a jejuar, mas isso é apenas coisa externa. O que nós estamos buscando é o nosso próprio interesse. Eu lembro das palavras de Tiago, quando diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Nós jejuamos apenas para satisfazer o nosso desejo. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Será este o jejum que escolhi? Que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum, o dia aceitável ao Senhor? O jejum é aquele que passa a ser contado, a partir do verso 6, que vocês socorram um necessitado, que vocês que pratiquem a justiça. E quando isso, ele fala, lembra-te do dia de sábado, porque nesse dia é o dia em que vocês precisam estabelecer esse conceito com muita clareza. Não cuidem dos seus próprios interesses. O Senhor estabeleceu um modelo para fugirmos dessa estrutura hipócrita. Assim como na oração. Ele nos permite orar em público. Nos permite orar em família. Mas se não oramos no quarto secreto, a chance de amarmos a hipocrisia é muito grande. Entra no teu quarto, que só o teu Deus te vê, o teu Pai, mais ninguém. Ele estabeleceu um padrão para que eu fuja da hipocrisia. Ele estabeleceu um padrão, o dia do Senhor, para que eu fuja da hipocrisia. Se eu não guardo esse dia como Ele ordena, se eu não busco os interesses do reino de Deus, certamente os outros dias eu vivo somente para mim mesmo. Para satisfazer os meus próprios anseios. É um termômetro na vida da igreja. E você pode falar de você mesmo.
como eu posso falar de mim mesmo? Todos nós aqui, irmãos, somos meninos aprendendo essas coisas. Apesar de ser verdade tão antiga, dos nossos pais desde muito tempo nos ensinam essas coisas. Está nos nossos livros, dos nossos catecismos. Mas nós abandonamos isso há muito tempo. E nós estamos reaprendendo a prática disso. E temos pecado muito contra o Senhor. A razão pela qual a igreja anda na hipocrisia. A razão pela qual você vive na hipocrisia. A razão pela qual o único anseio do seu coração é o seu próprio bem-estar. É a maneira como nós dedicamos a nossa vida ao dia do Senhor. A maneira como nós vivemos nesse dia para Ele. Esse é um termômetro que a igreja precisa resgatar. Muitas coisas podem ser feitas, mas é importante dizer, e aqui no texto que nós lemos, de Isaías 58, no final ele diz assim, verso 14, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se você guardar esse dia, você chamar esse dia deleitoso, veja que relação, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Há uma promessa envolvida aqui. E é sempre assim, irmãos, porque nós estamos prontos para negarmos o mundo e a nossa carne todos os dias da semana e principalmente no dia do Senhor. E qual é a promessa? Ele diz, vocês vão ter deleite em mim. No final do dia, irmãos, não é que nós vamos amar um dia de 24 horas. Nós vamos ter deleite no Senhor. Não é o dia que é mágico, mas é por causa do Senhor. E esse é o fim de todo o processo. Porque foi assim que aconteceu quando fomos expulsos da presença dele no Éden. E o dia do Senhor é um dia que expressa maravilhosamente essa realidade. Nós não vivemos para satisfazer os nossos desejos, mas agradar ao Senhor. O nosso deleite é o Senhor. O nosso prazer é Ele. E você pode confiar nisso porque ele termina, porque a boca do Senhor disse. Você pode confiar, porque esta é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Se o Senhor disse, assim será. E esse dia eu encerro dizendo, e nesse dia, irmãos, deleitoso dia, dia de alegria, dia de louvor, dia de confraternização, dia de glória. É um dia especial, não é um dia carrancudo, não é um dia que nós acordamos e ficamos todo mundo com a cara feia. É um dia de alegria. Nós vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Nós vamos à casa do Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou me encontrar com os meus irmãos. Eu vivo num mundo, irmãos, onde nós estamos cercados do mal, de ímpios, de pessoas que odeiam o Senhor, e você lida o dia inteiro com essas pessoas, e o Senhor nos permite o céu numa semana,
Um dia para termos o prazer do céu. Em 7 dias, o Senhor nos deixa um dia para termos o prazer do céu. Estarmos na presença dEle. Esse é o dia que nós descrevemos assim, como certo teólogo certa vez disse: o mundo é um pântano, o dia do Senhor é um lírio no meio do pântano. Que imagem linda! No meio desse mundo caído, há um lírio que nós podemos nos alegrar. Esse santo dia do Senhor, que nós nos reunimos para adorar o Senhor e vivermos para a glória dEle durante todo esse dia. Certamente, o Senhor há de abençoar a sua igreja. E o desejo do meu coração, a minha própria vida, confissão dos meus próprios pecados diante de Deus, dos seus próprios pecados diante de Deus, da sua própria vida. Eu convoco você e a mim, eu convoco a todos nós a deixarmos de fazer nesse dia aquilo que é do nosso próprio interesse e cuidarmos do interesse do Senhor. Meditarmos na sua palavra e dando graça por tudo o que Ele fez por nós e a esperança da eternidade. Eu convoco você a ter alegria nesse dia, porque esse é o dia do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos exorta nessa manhã a vivermos nesse dia para a glória do teu nome e a buscarmos, Senhor, os interesses do teu reino. Perdoa, Senhor, nosso pecado, porque temos de fato pecado contra o Senhor. Não temos meditado na tua palavra, não temos, ó Deus, refletido na tua obra. Não temos pensado nos benefícios do teu evangelho. Não temos amado a comunhão dos santos. Perdão, Senhor Deus, misericórdia clamamos. Muda a nossa sorte, para que o culto que prestamos a Ti não seja hipócrita, porque nada adiantará. Os homens podem ser enganados, mas o Senhor nunca será enganado. Por isso expomos aqui o nosso coração clamando. Concede sinceridade ao nosso coração, Senhor. Temor do Senhor. Prazer na Tua presença, alegria. Quando o homem é curado dos seus males, é na Tua presença, Senhor. Quando Isaías entra no templo e vê a glória do Senhor, os seus pecados são todos expostos e ele os confessa e o Senhor os perdoa. É na Tua presença que nós somos tratados e restaurados, Senhor. Restaura a nossa alma nessa manhã. Visita-nos com poder, Senhor. Visita-nos com poder. Muda a nossa sorte. Nós clamamos, ó Deus, confiados em Ti tão somente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.